Bom dia, irmãos, graça e paz em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 12, ok? Então a palavra do Senhor diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, mas sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Vamos orar ainda antes de comentarmos sobre esse texto? Senhor, obrigado por essa manhã, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado porque dia a dia, Senhor, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos sustentado através da Tua palavra. Senhor, conduz esse tempo aqui também, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração e nos revela a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos ouvintes, Senhor, que o Teu Espírito também ensine e fale a cada coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então essa carta de 1 Tessalonicenses, uma carta de Paulo. Paulo, ele foi um grande apóstolo, um grande missionário, escolhido, separado por Deus para levar o evangelho a muitas pessoas. E nós encontramos então nesse texto algumas características da vida de Paulo, do ministério de Paulo. Então nós vamos meditar no tema características do verdadeiro missionário. Paulo, ele foi um grande missionário, Ele pregou o evangelho em muitas cidades de sua época, a muitas pessoas, e nós encontramos aqui então Paulo falando aos Tessalonicenses,
Ali em Tessalônica, Paulo ele fundou ali, né, ele implantou ali uma igreja, ganhou ali muitas vidas, muitos irmãos a Cristo Jesus. E nós encontramos então aqui no capítulo 2, Paulo ele falando da sua vida, ele falando do seu ministério, do seu trabalho. E nós vamos então acompanhar aqui algumas características que acompanhavam Paulo, que fazia parte de sua vida, que fazia parte do seu ministério, ok? Então, características do verdadeiro missionário. A primeira característica que encontramos ali na vida de Paulo é no versículo 1. Olha só o que diz o versículo 1. Diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Então, uma primeira característica que encontramos aqui na vida de Paulo em seu ministério e que também faz parte, deve fazer parte da vida de um missionário, de um verdadeiro missionário, é que ele é frutífero. Paulo ele termina o versículo 1 dizendo que a estada, ou seja, a passagem dele, o tempo que ele esteve ali com os Tessalonicenses, não foi uma estada infrutífera. Ele deu ali muitos frutos. Paulo ele frutificou ali no meio dos Tessalonicenses. E eu quero ainda convidar você a irmos para o versículo 13, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, versículo 13, Paulo ali ele está dando graças a Deus, porque aqueles irmãos ali de Tessalônica, eles receberam a palavra que Paulo pregava, que Paulo havia passado ali a eles, receberam como palavra de Deus, eles creram na palavra, o versículo 13 diz que eles creram e a palavra de Deus estava operando neles eficazmente. Então o trabalho de Paulo ali em Tessalônica teve frutos, muitos frutos, né? Então a primeira característica de um verdadeiro missionário é que ele é frutífero. O Senhor Jesus mesmo, em João capítulo 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes, Jesus falando, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então o Senhor Jesus, ele nos escolheu. Esse versículo de João diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas Deus ele nos escolheu e ele nos enviou para quê? Para nós irmos e darmos fruto, e esses frutos permaneçam. E a gente vê isso no ministério de Paulo, a gente vê isso na vida de Paulo. Ele foi escolhido por Deus, foi enviado por Deus e ele foi e ele deu fruto. Então ele diz ali no versículo 1 que o tempo, a estada dele entre os Tessalonicenses não tinha sido infrutífera, tinha dado fruto, tinha dado resultado. E vemos esse resultado então logo ali no capítulo 13, Paulo falando que os irmãos ali receberam a palavra e creram. Amém? Então a primeira característica que vemos na vida de Paulo, no ministério dele, e que também deve fazer parte da nossa vida, do nosso ministério, a primeira característica de um verdadeiro missionário é que ele é frutífero. Amém? E nós só podemos frutificar. Jesus também falou que nós frutificamos quando nós permanecemos nele. Então, quando eu e você, né, estamos ligados em Jesus, estamos conectados em Jesus, nós com certeza fazendo a vontade dele, pregando o evangelho, nós vamos frutificar. Amém? Que essa característica o Senhor encontre na vida de cada um de nós. Amém? Então, vamos para a segunda característica de um verdadeiro missionário. O versículo 2 diz assim: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos,
como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, a segunda característica de um verdadeiro missionário, vemos isso também na vida de Paulo, que foi um grande missionário, é que ele prega mesmo sofrendo. Nesse versículo 2, Paulo diz assim que os irmãos ali, eles tinham conhecimento do quanto que Paulo tinha sido maltratado e ultrajado lá em Filipos. E Paulo então fala que ali em Tessalônica também, ele havia anunciado ali o evangelho em muitas lutas. Então, Paulo mesmo sofrendo, né? Se você conhece a história de Paulo, foi um missionário, um apóstolo que sofreu muito, mas nem por isso ele deixou de pregar o evangelho. Então, o verdadeiro missionário, ele prega mesmo sofrendo. Se tem uma coisa que vai fazer parte da nossa vida, se tem uma coisa que vai fazer parte do nosso ministério, é o sofrimento. Paulo sofreu e ainda assim ele pregou o evangelho. Ainda a história nos conta que ali em Tessalônica, quando Paulo chegou ali, ele foi muito perseguido, porque as pessoas achavam que Paulo tinha intenções erradas, que Paulo era ganancioso, que ele estava pregando o evangelho porque ele queria dinheiro, queria coisas, e ele foi muito perseguido ali. E ele fala nesse versículo 2 assim: tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Se você é um missionário, né, talvez você tenha aí o seu trabalho, o seu ministério que você tem feito para o Senhor. Eu tenho certeza que você passa por lutas, não é verdade? E isso vai fazer parte dessa caminhada, isso faz parte do ministério, o sofrimento, a luta vem, muitas vezes a perseguição, a pressão, mas eu e você, nós não podemos deixar de pregar o evangelho, mesmo que em meio a muitas lutas. Amém? Que o Senhor nos conceda, assim como Paulo ele diz ali que ele teve em Deus ousada confiança, que eu e você também encontremos em Jesus, em Deus, essa ousada confiança para continuarmos pregando o evangelho mesmo em meio a muita luta. Amém? No Salmo 126, versículos 5 e 6, tem um versículo muito precioso que diz assim: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Amém? Se você está sofrendo, se você está passando por lutas e ainda assim você permanece pregando o evangelho, você permanece fazendo a vontade do Senhor, creia que a semente, mesmo em meio às lágrimas, está sendo semeada e um dia o resultado virá. Amém? Então, Paulo, ele foi maltratado, ultrajado e passou por muita luta e mesmo assim ele encontrou em Deus essa confiança ousada e ele continuou ali anunciando o evangelho aos Tessalonicenses. Amém? Então, a segunda característica do verdadeiro missionário é que ele prega mesmo sofrendo, mesmo em meio a muitas lutas. Aquele que foi chamado, escolhido, separado por Deus, aquele que tem em seu coração a intenção de somente agradar a Deus, mesmo em meio a muitas lutas, vai continuar pregando, anunciando o evangelho. Amém? A terceira característica do verdadeiro missionário, que também vemos na vida de Paulo, está ali no versículo 3. Ele diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Então, a terceira característica do verdadeiro missionário é que ele não engana. Paulo ele falou que a exortação dele não procedia de engano. Paulo ele pregava a verdade, e a verdade é Jesus.
Amém? Então, Paulo, ele foi também uma das pessoas que em suas cartas ele alertava muito os irmãos, ele alertava muito as igrejas com relação aos falsos profetas, com relação aos enganos, porque ele, Paulo, ele não enganava, ele pregava a verdade. E eu e você também, nós fomos chamados por Deus para pregarmos, para anunciarmos a verdade. Olhamos para esse mundo e vemos muitas pessoas se levantando em nome de Deus e há muitas pessoas que pregam o engano. Por isso que eu e você, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, porque se tem algo que vai marcar o fim dos tempos é o engano, são os falsos profetas, são as pessoas que vão se levantar pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus, pregando um outro evangelho que é enganoso. Então nós precisamos tomar cuidado e precisamos pregar a verdade, pregar Jesus Cristo. Amém? E Paulo, ele não enganava as pessoas. Ele pregava a verdade, mesmo sofrendo, e muitas vezes sofreu por pregar a verdade, por falar a verdade, mas Paulo, ele não enganava. Ele disse no versículo 2: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Amém? Então fomos chamados também, e isso também deve ser uma característica da nossa vida, é de nós não enganarmos as pessoas, é de nós pregarmos a verdade, pregarmos Jesus Cristo, Ele é a verdade. Amém? Vamos para a quarta característica de um verdadeiro missionário. Versículo 4, vamos ler do versículo 4 até o versículo 6. Diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, a quarta característica do verdadeiro missionário é que ele não busca agradar, ele busca agradar a Deus e não a homens. Paulo, ele diz aqui no versículo 4, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Versículo 6, ele diz, também jamais andamos buscando glória de homens. Então, se tem algo também que deve fazer parte da nossa vida, e que nós vemos essa característica na vida de Paulo, é que ele buscava agradar a Deus, não a homens. Então, eu e você também devemos buscar essa característica, devemos ter essa característica em nossa vida, de nós buscarmos agradar a Deus. Importa agradar a Deus. Certamente eu e você, nós não vamos agradar a todas as pessoas, mas importa agradar a Deus. E Paulo, ele tinha essa marca em sua vida, né? Ele pregava o evangelho, teve muitas pessoas que Paulo desagradou, mas ele tinha uma confiança, ele tinha uma certeza de que ele estava agradando a Deus e ele buscava agradar a Deus. Nós também, que nós busquemos agradar a Deus. Ele disse que ele não andava buscando glória de homens. Então nós também devemos fazer a vontade de Deus, olharmos para Jesus e buscar agradar a Jesus. Isso é o que importa. Amém? Vamos ler também o versículo 7 e 8. Diz assim: embora
pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Encontramos então aqui, vemos nesses versículos, Paulo ele expressando o amor, o carinho dele ali pelos tessalonicenses. Então, uma outra marca de um verdadeiro missionário é que ele ama as pessoas. Se tem algo que deve mover o nosso coração, o seu coração deve ser o amor às pessoas, o amor aos perdidos. E Paulo ele tinha esse amor. E o versículo 7 e 8, então, ele está ali expressando esse amor. Olha só, ele diz assim: nos tornamos muito carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Olha só essas declarações de Paulo, ele diz assim: olha, nós amamos vocês como uma mãe ama os seus filhos, como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos, assim nós também temos muito amor por vocês. E ele diz ali que ele estava preparado para não somente ali anunciar o Evangelho aos Tessalonicenses, mas também de dar a eles a própria vida. Ele termina o versículo 8 dizendo assim: por isso vos tornastes muito amados de nós. Então Paulo ele amava os Tessalonicenses. Ainda o versículo 7, Paulo ele diz que ele podia exigir ali que os Tessalonicenses sustentassem ele, pagassem a ele, né? Essa foi uma igreja em que Paulo trabalhou ali e ele se sustentou, ele mesmo trabalhava e tirava o seu próprio sustento, para não ser peso ali para aquela igreja, para não ser peso ali para aqueles irmãos, porque ele amava muito aqueles irmãos. Então, a quinta característica que deve fazer parte da vida de um missionário é o amor às pessoas, o amor aos perdidos. Paulo amava os Tessalonicenses e ele declara esse amor, ele diz: como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos, assim também é o nosso amor, o meu amor por vocês. Vamos ainda ler o versículo 18. Diz assim, Paulo ainda declarando, ele diz assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então Paulo, quando ele estava escrevendo aqui essa carta, ele não estava mais ali em Tessalônica, né? Mas ele diz assim: olha, irmãos, eu já quis ir até vocês mais ali de 2 vezes. Daí ele fala assim: pelo menos eu, Paulo, eu quis ir visitar vocês, eu quis ir ter com vocês. Aí ele diz que Satanás barrou ele, e ele diz então que aqueles irmãos, que aquela igreja ali era a alegria, a glória e a esperança dele. Tamanho era o amor que Paulo tinha por aqueles irmãos. Lembrando que lá no início do capítulo 2, os primeiros versículos, Paulo ele disse que ali em Tessalônica ele pregou, anunciou o evangelho em meio a muitas lutas. Mas Paulo amava ali aquele povo, Paulo amava ali aquela igreja. Então, essa também deve ser a característica da nossa vida. Amém? Essa é a característica de um missionário verdadeiro, é que ele ama as pessoas, ele é movido pelo amor aos perdidos, pelo amor às pessoas. Amém? Que o Senhor também nos ajude, que o Senhor encha os nossos corações também de amor pelas pessoas, de amor pelos perdidos.
assim como Paulo, ele amava as pessoas. Amém? Vamos ler o versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então, uma outra característica que deve fazer parte de um missionário é o trabalho. Então, o verdadeiro missionário, ele trabalha muito. Paulo, nesse versículo, ele diz que dia e noite ele labutou muito, com fadiga, trabalhou muito, porque ele não queria, assim como eu já disse anteriormente, ele não queria ser peso ali àqueles irmãos, né? Então ele tirava, ele mesmo se sustentava do seu trabalho, e ele disse que ele trabalhou, ele labutou dia e noite, com fadiga, trabalhou muito para não ser peso ali àqueles irmãos. Então, essa também deve ser a marca, essa é a marca de um verdadeiro missionário, é que trabalha muito. Amém? Que o Senhor também nos ajude nesse sentido. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui à terra, em seu trabalho, em seu ministério, também foi uma pessoa que trabalhou muito naquilo que ele veio para fazer, ele e os seus discípulos. E uma vez ele disse aos seus discípulos: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, que o Senhor também gere em nós também, em nossas vidas, em nosso coração, esse trabalho, esse serviço, né? Mesmo que dia e noite, mesmo com fadiga, que continuemos trabalhando para o Senhor, fazendo a obra dele. Amém? E vamos para a última característica que encontramos nesse texto e na vida de Paulo, a última característica de um verdadeiro missionário. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, o verdadeiro missionário, ele vive por modo digno de Deus. Paulo viveu desta forma. Olhamos para a sua vida, olhamos para tudo aquilo que ele fez, olhamos para o seu proceder, e ele viveu por modo digno de Deus, viveu uma vida digna de Deus. E ele então, no versículo 10, ele diz assim: vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então ele disse que Deus e aquela igreja, aqueles irmãos ali, eles eram testemunhas da vida dele, do proceder dele, que era piedosa, justa e irrepreensível. Dessa forma, Paulo, ele procedeu ali em meio àqueles irmãos em Tessalônica, e daí ele então chama aqueles irmãos ali também para viver dessa forma. Ele termina o versículo 12 dizendo assim: para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo, ele viveu de modo digno de Deus. Viveu uma vida justa, viveu uma vida piedosa e irrepreensível. E certamente o Senhor também requer isso de nós. O Senhor também nos chama a vivermos dessa forma, a vivermos de modo digno dele, a vivermos de modo digno do Evangelho. Que o Senhor também nos dê graça, que o Senhor nos ajude a vivermos essa vida piedosa, justa e irrepreensível. Amém? Então essa também é uma característica muito importante na vida de um missionário. Isso foi uma característica, foi algo ali também vista, testemunhada na vida de Paulo. Amém?
Então, meditamos nessa manhã, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no tema Características do verdadeiro missionário. Encontramos então aqui nesse texto 7 características muito boas ali na vida de Paulo, que fez parte do seu ministério, do seu trabalho. Primeira coisa é que ele foi frutífero. Paulo, ele deu muitos frutos. Ele pregou mesmo sofrendo, mesmo em meio a muitas lutas, ele anunciou o evangelho ali aos irmãos de Tessalônica. Paulo, ele não enganava as pessoas, ele pregava a verdade, ele anunciava a verdade, buscava agradar a Deus. Paulo amava as pessoas, ele declarou seu amor ali aos Tessalonicenses como uma mãe que acaricia os seus filhos. Ele disse assim: é o nosso amor por vocês. Paulo, ele trabalhava muito, ele disse que trabalhou de dia, de noite, com muita fadiga. E ele viveu por modo digno de Deus, viveu o seu proceder. A sua vida era justa, era piedosa e irrepreensível. Uma vida realmente digno de Deus. Amém? Olhando então para essas características, para essas coisas muito boas na vida de Paulo, eu não sei o seu coração, mas vendo essas coisas, o meu coração é: Senhor, me ajuda, que o Senhor me ajude a ter essas características, que o Senhor me faça uma verdadeira missionária do Senhor. Amém? E eu espero que esse também seja o desejo do seu coração, de ser frutífero, de dar frutos, de pregar mesmo sofrendo, mesmo em meio a muitas lutas. Continue pregando o evangelho. Continue anunciando. Não engane as pessoas. Vamos pregar a verdade é Jesus. Vamos pregar o verdadeiro evangelho. Vamos buscar agradar a Deus. Amém? Certamente terão pessoas que não vão se agradar de nós. Certamente terão pessoas que não vão, que talvez não vão simpatizar com você, simpatizar comigo, mas importa agradar a Deus, importa fazer a vontade de Deus. Que o Senhor também nos ajude a amar as pessoas, a amar os perdidos, que o Senhor também nos leve a trabalhar muito, né? O ministério é trabalho, é serviço, e que o Senhor também nos conceda a graça de vivermos de modo digno dele, de modo digno do Evangelho. Amém? Espero que essa mensagem, espero que essa meditação tenha abençoado o seu coração. E vamos nesse momento orar ao Senhor, para que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor Jesus nos ajude a termos essas características. Amém? Características do verdadeiro missionário. Você é um missionário. Você que crê em Jesus, que recebeu a palavra de Jesus, saiba que aonde você está, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, onde você for, você é um enviado do Senhor, você é um missionário. Que você pregue o Evangelho, que você anuncie o Evangelho e busque também Deus, busque através do Espírito Santo ter essas características. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Deus, nós oramos pela misericórdia, oramos pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, olhamos para a vida de Paulo, Senhor. Paulo foi um grande missionário, Senhor, um grande apóstolo, Senhor. E eu oro para que o Senhor nos conceda a Tua graça, que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor também faça e opere em nós, Senhor. Que o Senhor coloque em nós essas características, Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima.